Primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, a partir do verso de número 14. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus. Depois nós vamos falar sobre o nosso discipulado, que é conhecendo Deus. Amém? Posso ler? Diga amém. Amém. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, Senhor. Fala ao coração da tua igreja, fala ao coração dos teus filhos esta palavra, de maneira que sejamos tocados e ministrados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o nosso Salvador. Tome o vosso assento. Isso. Não, vamos fazer bonito, é para o Senhor. Isso, bate a palma, pode exaltar Jesus. Queridos, o texto base que nós temos aqui, irmãos, é o primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, a partir do verso 14. Nós temos aqui Deus rejeitando o primeiro rei de Israel, chamado Saul. O texto nos mostra que o rei Saul, ele não focou em fazer a vontade de Deus, mas ele decidiu fazer conforme a sua vontade. Ele decidiu fazer conforme a sua própria razão, a sua própria escolha. E o texto mostra que Deus levanta o profeta Samuel nesse interim de tempo. E o profeta Samuel vai confrontá-lo dizendo: da mesma forma que tu rejeitaste a palavra do Senhor, Deus te rejeitou. E Deus já constituiu um novo homem, um homem segundo o seu coração, que seja chefe sobre o seu povo. Então este homem constituído por Deus, dentro do texto bíblico nós sabemos que foi Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus é um homem que expressa o caráter de Deus e um homem que expressa a vontade do Senhor. Então, para entendermos o que é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que expressa o caráter e a vontade do Senhor. Então, se eu expresso o caráter e a vontade de Deus, eu sou um homem segundo o coração de Deus. Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele passou por alguns desafios na sua vida. Não é porque eu sou um homem segundo o coração de Deus que eu não serei desafiado. Não é porque eu sou um homem segundo o coração de Deus que eu não vou passar por desafios. E alguns desafios que Davi passou, quero que você esteja com a Bíblia aberta, 1 Samuel, no capítulo 13 em diante. Davi, ele teve que enfrentar o ciúme dos seus irmãos. Você percebe que o ciúme dos irmãos de Davi foram os ciúmes tão elevados que, se Davi não soubesse controlar, teria se prejudicado através do ciúme do mesmo, que está em 1 Samuel capítulo 17, o verso 28. Quando Davi se dispõe a lutar contra o gigante, ali o seu irmão mais velho citou aí, nós não vamos ler, vou apenas citar, você vai anotando, amém? Que é uma pregação, depois nós vamos para o ensino. Então olha só, vamos entender isso aqui. Davi teve que enfrentar o ciúme dos seus irmãos. Então o mais velho citou para ele: a qual tu vieste à guerra, deixaste aquelas ovelhas, conheço a tua presunção, ou seja, conheço a tua intenção, conheço a maldade do seu coração. Então Davi foi acusado de ter uma maldade no seu coração. Os irmãos dele acusou como se ele tivesse indo na guerra para executar uma maldade, por uma razão própria do seu coração. Segundo, Davi teve que enfrentar a objeção do rei. 1 Samuel capítulo 17, o verso 33, você vai encontrar
O rei olhando para Davi dizendo: tu não pode lutar contra este gigante, porque tu é apenas um menino, tu é uma criança, tu é inexperiente. Então Davi teve que enfrentar a objeção do rei. Todos nós, meus irmãos, nós vamos passar por objeção. Sempre vai ter alguém que vai nos confrontar, sempre vai ter alguém que não vai concordar conosco, sempre vai ter alguém que vai nos rejeitar, que vai dizer não para nós, que vai se levantar com barreira, que vai se levantar contra, que vai se colocar como impedimento diante de nós. Da mesma forma que Davi enfrentou a objeção do rei, nós também vamos passar por objeção. Pessoas que vão sempre se colocar em nosso caminho como barreira, como impedimento. Terceiro, Davi teve que enfrentar a sua própria inexperiência. E é uma das coisas que nós, como servo de Deus, precisamos aprender. Precisamos entender que quando eu tenho capacidade, eu tenho capacidade. Quando eu não tenho, eu preciso reconhecer que eu não tenho. Então não é pecado reconhecer as minhas inexperiências. Se eu não sei, eu não sei, mas eu me disponho a aprender. Se eu não sei, eu não sei, mas eu me disponho a aprender e me capacitar. Quem está pegando a palavra? Então Davi teve que enfrentar a sua própria inexperiência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 38 e 39, abrindo a Bíblia e vai acompanhando o que eu estou citando aqui. Davi teve que enfrentar a sua própria inexperiência. Essas aqui são palavras do rei, ao mesmo citando: tu é um menino. Quando ele veste a armadura de Saul, pega a espada, ele não tem capacidade de se locomover com ela, porque não foi feito para ele. Então ele é inexperiente na guerra, mas mesmo inexperiente, ele teve a boa atitude de vestir a armadura, ele teve a boa atitude de pegar a espada. Mesmo inexperiente, ele teve a atitude de se dispor para lutar contra aquele gigante. Não é porque eu sou inexperiente que eu não vou optar em fazer. Não é porque eu sou inexperiente que eu vou optar a não entrar, a não fazer. Deus é comigo, Deus é com você, Ele vai te ajudar nessa empreitada. Então, quarto, Davi teve que enfrentar a acusação dos seus inimigos. Nós sabemos que toda acusação, ela dói, ela machuca. Ainda mais se você não tiver culpa no cartório. Aí o negócio machuca, o negócio dói, o negócio ofende, porque a acusação, ela vem para o alvo maior da acusação, é o nosso coração. O alvo maior da acusação se chama caráter. Uma das acusações que dói mais é a acusação contra o seu caráter. Quando alguém diz que você é infiel, quando você é fiel. Quando alguém diz para você que você é desleal, quando você é leal. Então isso dói, porque a acusação contra o caráter de alguém, contra a fidelidade de alguém. Salmo 7, a partir do verso 3, verso 4 e verso 5, nós temos aqui um homem citado no Salmo 7, chamado Cuxi. Quem foi Cuxi, pastor? Cuxi, ele pertenceu à corte do rei Saul. Ele era um dos conselheiros do trono. A Bíblia diz que Cuxi, ele acusou a Davi dizendo: Davi é desleal. Era uma mentira, era uma falácia, porque se Davi fosse desleal, Davi teria matado Saul nas duas oportunidades que o mesmo tivera. Primeiro, dentro da caverna de Adulão, e terceiro, no campo, quando Saul dormia. Então era mentira de Cuxi. Davi nunca foi desleal. Davi sempre foi leal a Deus e leal ao seu Senhor. Quem está pegando a palavra? Então, pastor, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Por quatro motivos. Davi é um homem segundo o coração de Deus por quatro motivos. Anote. O primeiro motivo: Davi é um homem que confiava em Deus. A confiança de Davi não estava em homem. A confiança de Davi não estava no exército. A confiança de Davi estava no Senhor, a qual mesmo confiava, colocava a sua confiança. Salmo 27, verso 3. Abra a Bíblia, Salmo 27, verso 3. Olha a expressão que Davi usa: ainda que o exército me cercasse, ainda que a guerra se levantasse contra mim, o meu coração não temeria. Isso não é confiança? Isso não é confiança? Ele está confiando em Deus, dizendo: ainda que a guerra se estoure contra mim, ainda que se levante contra mim, ainda assim o meu coração
que não vivia com segredos. Ele relatava os seus segredos, os seus pecados, ele confessava as suas culpas ao Senhor. Salmo 19, verso 12 e Salmo 32, verso 5. Eu vou citar apenas o Salmo 32 e o verso 5. Davi cita: confessarei os meus pecados ao Senhor e não encobrirei a maldade da minha iniquidade ou do meu pecado. Então Davi não vivia com segredos, ele confessava os seus pecados ao Senhor. Então a confissão de pecado é de suma importância. Quem está pegando a palavra? Bem, a gente só um pouquinho aqui está achando.